Começando mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember e estou tendo a honra de te acompanhar nesta leitura. Hoje nós vamos seguir no Evangelho de Marcos com a leitura dos capítulos 12 e 13. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI e você pode acessar, caso você não tenha feito isso ainda, você pode acessar o plano de leitura que nós estamos seguindo no link que está aqui na descrição. Trazendo aqueles lembretes rapidinho, mas que são importantes, né, no início aqui da nossa leitura. Se você ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação para ser avisada sempre que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui. Compartilha esse áudio também, nos ajuda a chegar em cada vez mais pessoas e já curte esse áudio que eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor na tua vida. Então, já curte esse áudio, que assim você mostra para a plataforma que esse assunto é relevante e ela distribui para mais pessoas também. Dito isto, vamos para o nosso capítulo 12 do Evangelho de Marcos. A parábola dos lavradores, Mateus 21, 33 a 46 e Lucas 20, 9 a 19. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, mas lhe bateram na cabeça e o humilharam. Ele enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim enviou-o, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, procuraram um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. O pagamento de imposto a César. Mateus 22, 15 a 22 e Lucas 20, 20 a 26. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. A ressurreição e o casamento. Mateus 22, 23 a 33 e Lucas 20, 27 a 40. Depois, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que,
Se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento, Mateus 22, 34 a 40. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Está certo ao dizeres que Deus é único, que não existe outro além dele e que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Mateus 22, 41 a 46 e Lucas 20, 41 a 44. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, dos assentos mais importantes nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. A oferta da viúva. Lucas 21, 1 a 4. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Capítulo 13. Sinais do fim dos tempos. Mateus 24, 1 a 35 e Lucas 21, 5 a 37. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios! Você vê estas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: Tenham cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Mateus 24, 36 a 51. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem.
E com isso, nós encerramos mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. E hoje eu quero até te fazer um convite especial. Que tal você deixar um comentário nesse áudio, de preferência falando como esses áudios têm chegado até você, como você se sente quando escuta, se tem feito algum bem para você? Olha, eu vou falar por mim. Não tem sido o menor trabalho fazer essa leitura, gravar esse áudio para vocês todo dia. Claro que eu tenho que deixar um momento do dia reservado, né? E isso envolve responsabilidade, envolve disciplina, envolve uma série de coisas, mas não é pesado, não tem sido pesado, graças a Deus e com a graça de Deus. Pelo contrário, é realmente um prazer e uma honra. Eu me sinto profundamente abençoada por estar narrando esse áudio para você, por ter esta voz que as pessoas tanto elogiam e estar usando essa voz para honrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, honrar e glorificar a Deus e ser instrumento dele na vida de cada um de vocês que escuta aqui. Então, tem sido uma bênção enorme para mim e eu espero que seja algo parecido para você. Te espero aqui amanhã então, tô esperando teu comentário, tá? Eu vou ler pessoalmente todos eles e vai ser muito bom saber o que você tá achando do plano de leitura. Se tiver sugestão, pode deixar aí. Eu adoro sugestão, eu adoro feedback, tá, minha gente? Um grande beijo, te espero aqui amanhã então, pro nosso penúltimo áudio do Evangelho de Marcos. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!